Gente, nós estamos recebendo no estúdio o pessoal da associação Acalme-se. Eles vão explicar um pouquinho o termo, o que significa e a trajetória da associação. E para conversar comigo está aqui o Samuel Lima, ele é diretor técnico da associação, e a Karine Bezerra, que é uma das colaboradoras. E eles estão aqui no município para falar sobre o uso da cannabis como medicamento para o tratamento do autismo, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A Tati também da associação está por aqui, a associação a AFAC, né? Também já conversou em algumas oportunidades aqui com a gente sobre essa causa importante, significativa para Quixeramobim, e os meninos vão trazer novidades aqui para a gente. Sejam bem-vindos. Vocês hoje estão fazendo atividades aqui em Quixeramobim para discutir esse tema, né? Isso, nós estamos aqui em Quixeramobim para estar conversando um pouquinho da importância de se trabalhar e se sensibilizar essa temática que é o autismo, né? O transtorno do espectro autismo. A gente percebe que as últimas prevalências, né? No Brasil, nós não temos um estudo específico de prevalência relacionado ao autismo, mas as prevalências americanas mostram que a cada 36 crianças que nascem, uma está dentro do espectro. Então, cada vez mais é importante a sensibilização da população, de uma forma geral, para a detecção precoce dos sinais relacionados ao autismo, além de sensibilizar as famílias a perceberem, né, o desenvolvimento dos seus filhos, se existem sinais adequados ou não, para que a gente possa intervir da forma eficaz e o mais rápido possível, dando qualidade de vida para aquela criança ou adolescente ou jovem que venha ter esse diagnóstico, e assim a gente perceber as várias possibilidades que hoje tem também de intervenção, inclusive, que é tema de debate hoje aqui, que é o uso, né, do óleo da cannabis para melhorar diversos sinais relacionados ao autismo, como, por exemplo, o processo de agitação, inquietude, né, alguns comportamentos disruptivos. Já existem várias evidências científicas mostrando melhora. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje um pouquinho. É um assunto que tem, sobretudo, muita falta de conhecimento, que a falta de conhecimento gera muita polêmica e atrapalha no sentido de ajudar no tratamento das crianças, sobretudo as crianças que sofrem com o transtorno do espectro autista. Ô Samuel, me explica uma coisa, como é que surge a associação Acalme-se e como é que vocês têm tratado esse tema junto à comunidade cearense? Bom dia, tudo bem? Eu estou muito feliz por estar fazendo parte aqui dessa entrevista e estar podendo falar. Fala mais pertinho do microfone. Fechou. E a associação Acalme surgiu através do nosso presidente, o Jonas. Ele, em outras vezes, visitou a Paraíba. Lá tinha uma associação de cannabis, foi a primeira do Brasil, a Abraça Esperança. Quando ele foi lá, eu trabalhava nessa associação e ele viu que era um trabalho muito maior do que ele esperava. Vê quando ele chegou lá e observou, no passado, como ele era vereador no Ceará, na cidade que ele morava, ele viu que tinha muitas pessoas, tá entendendo, que precisavam do auxílio das associações para começar a fazer um tratamento com a cannabis, porque hoje existem muitos medicamentos que eles não curam, eles só aliviam, eles só retardam, e já diferente da cannabis, tá entendendo, que ele é um medicamento que chega suplementando um sistema que o nosso corpo tem, que é o sistema endocannabinoide. E a partir de que esse sistema ele comece a ser regulado através da cannabis, o paciente ele vai começar a ter respostas terapêuticas muito boas, tá entendendo? Em vários quesitos, em várias patologias, em várias áreas diferentes. E foi através daí que a Associação Acalme surgiu, tá entendendo? Para a gente vir aqui para o Ceará para falar sobre a cannabis, para tentar educar as pessoas, porque é um tema difícil. A cannabis, ela tem também a palavra que todo mundo conhece ela mais popularmente como maconha, que é uma palavra muito forte hoje que sofre muito preconceito, porque é uma palavra africana, tá entendendo? A cannabis chegou no Brasil em 1500 também com os africanos, e ela sofreu todo esse preconceito porque era pessoa preta que usava cannabis. E a gente da Acalme-se está tentando fazer esse trabalho, tá entendendo?
desmistificar e mostrar o potencial medicinal que a cannabis tem, tá entendendo? E tentar desvincular tudo aquilo de mal que quase 100 anos de proibição aí vem falando coisas pra gente que não existe. E o nosso papel é esse. É interessante a gente destacar, e antes de qualquer outra coisa, é o uso medicinal, tá, gente? É o uso como prática medicinal para tratamento de doenças. É essa a discussão. Karine, há autorizações por parte da Justiça para a realização de estudos científicos e o uso do material para a aplicação em estudos para a busca, né, efetiva de melhoria para, sobretudo, quem é portador do transtorno do espectro autista. Aqui no estado do Ceará, existe algum trabalho científico em desenvolvimento? Há alguma estatística que possa comprovar a eficácia do uso da cannabis em pacientes que sofrem com o transtorno do espectro autista? Então, no Ceará, não existe ainda um trabalho realmente científico, embasado cientificamente nas teorias, no uso de fato da cannabis, né, que seja randomizado, controlado, para verificar de fato essa efetividade. Não existe esse trabalho. Mas existem relatos, né, de mães que já utilizaram esse óleo e percebe visualmente, evidentemente, as melhoras dos sinais na vida da sua criança. Então, são vários relatos de mães que já utilizam desse tratamento, que é prescrito pelo médico especializado. Então isso a criança só tem acesso quando o médico prescreve isso. É isso? Exatamente, né? E precisa ter essa prescrição. Até porque no contexto do transtorno do espectro autista, nem todas as crianças vão precisar de uma intervenção medicamentosa. Uhum. Apesar de que quando a gente está falando do óleo da cannabis, entende-se que ele viria para melhorar, de certa forma, todo o sistema imune dessa criança, não é verdade? Com isso, consequentemente, seria uma espécie de suplementação. Uhum. Contudo, o que é que a gente percebe na prática? Que os pais só vão ter, de fato, o controle e pegar esse medicamento, esse óleo, se tiver uma prescrição, né? O médico precisa, de fato, prescrever para a mãe ou o pai ter acesso a essa medicação e poder iniciar esse tratamento com aquela criança. Como eu falei, né, quero enfatizar, nem todas as crianças dentro do SPREC tomam algum tipo de medicação. Uhum. Né? Existem aquelas crianças que não precisam de medicação, que realmente fazem apenas as terapias comportamentais e possuem um grande potencialidade também. Então, é importante que esse uso ele seja um uso baseado em evidência, racional, que o médico, o profissional da saúde, médica, realmente, né, ele observe a necessidade daquela criança e perceba todo o contexto. Hoje, no mercado, existem algumas medicações que são utilizadas dentro do contexto do espectro autista, mas existem algumas medicações que causam alguns problemas e nem todas as crianças a aceitam bem. Então, por isso que vem se tendo estudos mais e mais, não no Brasil, mas principalmente no contexto internacional, para estar avaliando de fato essa eficácia e efetividade. É difícil você avaliar um pouco isso, porque os estudos do tipo ensaio clínico controlado, randomizado, que é o ensaio que, de fato, vai dizer efetividade, né? Os estudos com drogas, são estudos que são bem peculiares, que tem toda uma questão ética ali envolvida, então não é tão fácil de se ter esse manejo desse tipo de estudo. Por isso que, muitas vezes, dificulta a gente ter esse respaldo científico. E também a questão da legalização do uso do material, né? Assim, vejo muito que isso precisa de uma legislação específica, que isso tem que ser baseado através desses estudos que vão baritar e orientar
essa legislação. É por isso que, às vezes, a falta de conhecimento traz muito burburinho sobre o tema, né? E é preciso que a gente tenha os pés no chão e entenda a consciência e o pé de cada situação, para que a gente possa ver que o uso é medicinal em determinados casos, com prescrição médica, com a orientação adequada, com acompanhamento dos pais. Não é você ir na farmácia e comprar um remédio à base da cannabis. Não é assim. Existe toda uma orientação específica, um acompanhamento médico, até chegar a saber se o seu filho ou a sua filha iniciará um tratamento como esse, para saber se dá certo, se não dá certo, se terá resultado, se não tem resultado. Então, é todo um processo que precisa ser alcançado até chegar o uso efetivo de um medicamento autorizado pelo médico e tudo mais. E hoje vocês estão em Quixeramobim fazendo uma visita junto com a associação aqui do município, e vocês estão, acho que a prefeitura também está acompanhando, né? A visita da associação, para vocês discutirem, conversarem sobre esse assunto aqui na cidade, não é assim? Isso, e também vamos ter a possibilidade de estar conversando com mães, né, que fazem parte da associação. A gente vai estar conversando com ela, mostrando um pouco dos benefícios do óleo, mas também conversando e falando sobre o autismo. Né? É importante essa sensibilização da população de uma forma geral. Ainda existe um tabu muito grande. Você acha? Ainda existem várias famílias, população de uma forma geral. O preconceito ele é gigante. Então, muitas vezes, eu não culpo a família, os pais, assim, é muito mais o medo. Então, o medo faz com que exista a negação. A família não quer aceitar que a sua criança tem dificuldades no desenvolvimento, não está dentro de um desenvolvimento que é o que corresponde a um desenvolvimento adequado para aquela idade. E aí a família acaba que nega esse diagnóstico, ou então não procura um diagnóstico da forma precoce, e quem vai sofrer é a criança. Porque o autismo ele tem uma causa genética. Você não adquire o autismo, você nasce autista. Então, desde o ventre da sua mãe, se você está dentro do espectro, você já era uma criança autista. Então, muitas vezes, os pais, né, as famílias, a comunidade, a população, de uma forma geral, ela tenta negar. É tanto que é muito comum a gente observar elogios a crianças autistas dessa forma. O seu filho é autista, poxa, mas é leve, né? Ele é tão lindo, como se uma criança ser bonita, quer dizer que uma criança ser bonita, o que é que tem a ver ser bonita e ser autista? Né? Nossos filhos, eles são diferentes. Eles precisam de uma estimulação diferente, eles veem um mundo diferente. Mas o mundo não acabou porque ele nasceu e porque ele é autista. Daí a importância dessa associação aqui em Quixeramobim. Então, parabenizo demais, porque leva sensibilização, faz com que as mães tenham uma rede de apoio, busque ajuda, porque o estresse da família que está dentro do espectro do autismo é considerado a de um soldado em guerra. Então, imagina só, a pessoa que tem um familiar, um filho, ali a mãe, ela está em constante momento com vários medos, com dificuldades, não sabe como é que vai ser. Principalmente no contexto do Brasil, do Nordeste, onde a gente tem renda, né, dos familiares, muitas vezes uma renda super baixa, que não tem a capacidade de pagar as terapias suficientes que seu filho precisa, ou de pagar um especialista para dar pelo menos o diagnóstico precoce. Então, são várias questões. Mas é muito importante a gente trabalhar essa temática, sensibilizar, mostrar para as famílias que, se você observa algo diferente, busque ajuda, busque apoio, porque esconder não vai fazer seu filho ser melhor, só vai dificultar, né, intervenções, a inclusão dele no ambiente que ele está, no ambiente escolar. E isso vai fazer com que ele tenha atrasos, muitas vezes pela desinformação, pelo início tardio das intervenções, das terapias, né? Se for o caso do uso da medicação correta. Então, é muito importante se trabalhar sempre essa temática. Em abril é sempre muito trabalhado, né? Por conta do mês de conscientização do autismo. Mas a gente tem que trabalhar essa temática o ano todo, sempre, sempre, sempre. E acolher essas mães, essa família que está com dúvidas, que tem dificuldade, mostrar as novas possibilidades de terapias, de intervenções, porque
a informação, ela nos abre a cabeça de possibilidades e assim, com certeza a gente vai ter mais eficácia, vai ter uma família feliz, uma criança se desenvolvendo, uma criança com qualidade de vida, que é o que a gente mais quer. E alcançar isso é o que essas mães na associação estão fazendo, buscando, seja qual for o tratamento e qual for a melhoria da menor coisa à maior coisa, do menor espaço ao maior espaço. Essas mães estão brigando como feras e onças e vão para cima, e tem que ser assim mesmo, porque não existe coisa mais importante e defensável no mundo do que os filhos da gente, não. O filho da gente é o filho da gente, vai na frente da gente, inclusive, né? Então, não tem essa história. E olha que eu nem pai sou, viu? Mas imagine, tem o sentimento que essas mães e pais têm. Gente, muito obrigado pela presença, tá? Eu desejo boa sorte aí no trabalho de vocês, nas conversas, nas discussões. Espero que, de alguma forma, essa exposição aqui no programa possa ajudar e que outras terapias também possam ser estudadas e ser oferecidas. O que se quer é qualidade de vida e que os nossos meninos e as nossas meninas se sintam bem, vivendo a vida como eles precisam viver. Como todo e qualquer um de nós temos que ter qualidade de vida e viver bem e viver tranquilamente, né? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado também, Tati, obrigado a todo mundo da associação, o pessoal da prefeitura que também está aqui acompanhando.